Imagina que você está vivendo o seu dia tranquilo na sua casa, tranquilo e sereno, e de repente surge uma notícia dos noticiários a qual vem a dizer a nós que não estamos sozinhos na Terra. Imagina que você descobre que arquivos e documentos estão sendo escondidos de você há anos e o governo não quer que você descubra sobre isso. É justamente isso que se passa no filme Dia D, ou também em inglês Disclosure Day, traduzindo para o português Dia da Revelação. É essa trama que envolve todo o redor desse filme, ao qual nós fomos acompanhar nos cinemas para trazer uma review e uma análise para você que preparamos carinhosamente para trazer esse vídeo aqui no nosso canal. Se você gosta de análises de filmes e análises como essa, deixe seu like e se inscreva. Só lembrando a vocês que esse vídeo aqui é com spoilers, então se você ainda não assistiu o filme e não quer tomar spoilers, esse vídeo não é tão recomendado para você, mas assim que você assistir esse filme, retorna aqui para o vídeo e acompanha todas essas curiosidades e assuntos e também a nossa análise sobre este filme. Então, aproximadamente 3 anos depois do filme Os Fabelmans, Steven Spielberg retorna gravando e dirigindo um filme. E isso ele tem já desde muito tempo, já que ele já é um dos defensores aí de que não estamos sozinhos na Terra. A gente já vê por outros exemplos de outros filmes, né? Como por exemplo o ET, Guerra dos Mundos, Contatos Imediatos de Terceiro Grau. Havia até uma expectativa, né, que pudesse ser esse filme uma continuação do filme de 1977, Contato Imediatos de Terceiro Grau. Steven Spielberg conta com um super elenco aí, com Emily Blunt, né, ela que fez Um Lugar Silencioso e O Diabo Veste Prada. Também ele dividindo com ela ali o protagonismo do filme, temos ele, Josh O'Connor, ele que tem sido aí uma das revelações dos últimos anos, né, ele que vem crescido, ele que fez o filme Rivais, também esteve recentemente no último Knives Out. E também para fechar nessa trama aí com excelentes atores, nós temos Colman Domingo, Eve Hanson e também Colin Firth, ele que ganhou o Oscar em 2011 pela sua atuação em O Discurso do Rei. Partindo para a sinopse do filme, nós temos ali o encarregado da segurança cibernética, ele, Daniel. Ele que trabalhava ali aparentemente para o governo americano, ele era envolvido, né? Ele ficou do time de lá, do time de cá. Ele acaba querendo mostrar essas provas para o mundo inteiro, né? Dessas provas das existências dos alienígenas, que vem tendo já faz mais de 70 anos. O Daniel então ele resolve se rebelar contra o próprio governo. E em outro paralelo nós temos também ali, né, a Margaret, ela que é uma jornalista, uma mulher renomada nesse meio do jornalismo aí, ela que é mulher do tempo ali em Kansas, e então ela acaba também sendo envolvida nessa trama desde o momento ao qual um passarinho vermelho, um cardeal, acaba entrando na janela de sua casa, no momento que ela está tendo com o namorado dela lá. Então aí a gente consegue ter essas duas perspectivas desses dois protagonistas dividindo a tela desse tema, porque a gente vê ali que acaba não sendo somente ela a protagonista e também nem ele. A gente vê ali mesmo um protagonismo sendo dividido tanto pela Margaret e também pelo Daniel. Então a gente vê esses dois caminhos se cruzando aí, né, que eles têm como propósito e objetivo nesse filme de entregar as provas que o governo acaba tendo escondido, né, da população, aí, mais de 8 milhões de pessoas durante mais de 70 anos. É isso aí, e nesse filme infelizmente não contamos com ele, o grande Mike Leão, né? Olha, gente, vocês estão vendo isso? Que vem aí ganhando força aí, né, por essa situação, né, que ele viu os alienígenas lá. Infelizmente os aliens visitaram o Mike Leão, mas o Mike Leão não vai fazer parte desse filme, né, que é uma perca muito gigantesca para Hollywood e para o mundo como um todo ele não participar desse filme. Que tristeza. No final, né, nós já vamos chegar lá, a gente vê que pode ter um gancho para a continuação. De repente o Mike Leão aí aparece como protagonista do próximo filme. Quem sabe? Logo no começo do filme a gente já acompanha ali o Daniel fugindo ali do pessoal da Wardex, que era onde a gente vai descobrir depois que era onde ele trabalhava, né? Então a gente vê que ele está protegendo ali um dispositivo muito perigoso, né? Que já mostra no começo ali que poderia até matar a pessoa, né? E isso ele começa a ameaçar o pessoal ali, jogando o objeto meio perto ali. E nisso ele acaba conseguindo fugir com a sua namorada, né? Então a gente já acompanha isso logo no começo, que ele está sendo perseguido. E é bem interessante essa primeira parte ali que a gente nota que logo no começo do filme eles estão ali, né, numa luta. E é bem interessante essa perspectiva que passa de que é tipo uma referência conforme como a população como um todo do planeta Terra estivesse muitas vezes focado
em algo que é tudo ali arquitetado, tudo estruturado, como é a luta, por exemplo, ali, sendo que os bastidores acontecem como aquilo que estava acontecendo ali com o Daniel, que é no caso dos policiais atrás dele, coisas que muitas pessoas ali que estavam acompanhando aquela luta acabam nem se dando conta de que está acontecendo. É meio que um embasamento assim do que às vezes acaba acontecendo com o nosso governo, nossa população como um todo, que acaba sendo distraído com as coisas que são arquitetadas e acabam não dando o olhar, a atenção necessária para aquilo que realmente acontece, sem que a gente se dê conta e não perceba. Então a gente vê ali logo que aparece outro personagem muito interessante dessa trama, é o Hugo, né? Ele que é um também que traiu, meio que se rebelou contra o Wardex, ele que sabia muita coisa. Então o Daniel acaba descobrindo essas provas ali de que havia extraterrestres, alienígenas, e o governo americano estava tentando esconder da população. E aí a gente vê que o Hugo ele é o líder dessa rebelião, né? Ele pegou mais uns 12 daquela equipe que era da Wardex anteriormente, e eles acabam realmente ser a rebelião, ser aquela resistência que estão decidido e disposto a revelar para o mundo todos os acontecimentos que o governo vem escondendo há mais de 70 anos. Então a gente acompanha ali o Daniel fugindo com a sua namorada, ali o Hugo acaba mandando ali um capanga dele para proteger o Daniel, né, e o dispositivo e as provas, e nesse mesmo tempo a gente vê que eles vão então para uma casa distante, uma casa no campo. E é bem interessante essa primeira tomada aí, que é um momento muito de ação, então esses primeiros momentos ali é bem envolto da ação, acaba não tendo muita explicação sobre os aliens, nem nada sobre... Nem o filme inteiro, na verdade, acaba não explicando muito isso, mas o filme a gente pode acabar dividindo e separando por duas tomadas. No primeiro momento, ao qual acontece mais os momentos de ação, que é o caso das perseguições policiais, ali eles atrás do Daniel, e no segundo momento, ao qual nós vamos falar daqui a pouco, onde é explorado um pouco mais ali sobre essa existência de aliens, o que são eles, o que eles vieram fazer, como tudo isso aconteceu. Então, basicamente, ali a gente pode dividir o filme por esses dois momentos. Então a gente vai ter no primeiro momento ali bastante cena de ação, bastante cena de perseguição. Em paralelo a isso, a gente acompanha a história então ali da Margaret. Ela é uma jornalista, né? Ela tá lá no Kansas e a gente descobre ali que ela tá com seu namorado tendo um momento e ela está infeliz, né? Eles têm um breve diálogo ali onde ele diz que ela nunca está contente em lugar nenhum, que ela não sossega, né? E ela diz que não estava feliz, ela estava pensando em se mudar novamente. Então, enquanto acontece esse diálogo ali, logo aparece então aquele cardeal vermelho, né? Ele que olha pra ela e depois começa, né, a surgir os eventos esquisitos com ela. Logo que ela sai da discussão ali, pois estava atrasada, como ela era jornalista, mulher do tempo. Ela era CLT, né? Que não podia se atrasar. Ela acaba sendo parada por um policial. E nisso acontece a primeira coisa mais estranha, né, do filme, assim, que é ela, enquanto ela está sendo parada pelo policial, ela começa a contar o que está acontecendo na vida dele, como está a vida dele em casa, que a mulher dele não está feliz com ele. Então esses acontecimentos já começam a acontecer com mais frequência no corpo dela e justamente ali com ela, né? Então a gente vê que começa a acontecer esses negócios estranhos, ela começa a falar línguas que ela não falava, começa a falar russo, começa a falar... coisas que nem ela entende, ela começa a entender e se colocar no lugar das pessoas, coisa que muitas vezes é colocado como a inteligência dos aliens realmente, né? Que eles são muito capazes e muito mais inteligentes do que nós, então eles saberiam ter uma capacidade de telepatia, por assim dizer, de entender aquilo que se passa na cabeça das pessoas por ser seres bem mais avançados do que nós. Coisas que o Steven Spielberg vem retratando sempre nos seus filmes quando se trata sobre os aliens, como seres muito inteligentes e muito melhores e mais evoluídos do que nós. Você é o bichão mesmo, hein, doido? Voltando lá para o Daniel, que está lá no campo, ele vai dar uma passeada, ele liga lá pro pessoal, liga pro Hugo. Enquanto isso, a sua namorada fica sozinha na cabana. E nisso entra o outro vilão, né? O Noah. O Noah, ele tem aquele dispositivo, então ele consegue acessar a mente. Primeiramente, ele tenta acessar a mente do Daniel, mas ele acaba passando muito mal e ele não consegue. Então ele tem uma nova tentativa ali com a namorada do Daniel. Então nessa hora ele obtém sucesso ali. Ele acaba por invadir ali, manipular ela para que ela matasse ele, dizendo que não era para mostrar aquelas provas para a população, que eles estavam protegendo o mundo, ninguém ia saber como lidar com tudo isso. Então o filme tem várias coisas ali, várias situações, cita muitos momentos. É muito interessante essa parte de que em nenhum momento eles acabam anulando a religião e a existência de Deus, eles acabam não
eliminando isso, mas muitas vezes somando aquilo que os alienígenas são juntamente com a religião. Então isso acaba sendo bem interessante, porque de fato uma coisa pode não anular a outra realmente, mas essa conversa é bem interessante realmente. E mais pra frente a gente acaba tendo outra mais pra frente também, que é ali com a freira, que ela fala que na Terra as pessoas seriam as únicas criações de Deus, mas o universo como um todo talvez não seria viável pensar que estamos sozinhos no universo como um todo. Então logo depois acontece mais uma situação estranha ali com o Daniel, né? Pois aconteceu tudo aquilo em paralelo com a Margaret, né? E ela acaba indo pro noticiário, porque ela acaba falando um monte de línguas estranhas ali, num contato diferente. Mas para o Daniel, quando ele escuta aquilo, é como se ela estivesse falando na língua deles, na língua original, em inglês, e ele entendia tudo. Então a gente logo ali percebe que ele é outro passageiro, né? Que os dois seriam passageiro desses aliens. A gente vê que ela acaba fazendo aquele sonzinho lá que a gente viu no trailer, né? Que também apareceu no vídeo do Mike Leão, que gerou muita dúvida e gerou muita pulga atrás da orelha de muita gente. Coisa que eu acredito que ajudou a impulsionar ainda mais o filme, né? Com todo esse hype de alienígenas e aparições extraterrestres. É isso aí. Ok? Então a Margaret, ela parte do Kansas em direção ao Daniel, né? Eles têm uma forte ligação ali, que até aquele momento do filme a gente não entende muito o porquê, a gente não sabe. O Daniel comenta que ele não lembra, né, de quando ele era criança, nem nada, ele não tem essas memórias. Então ela vai atrás dele, após muita perseguição, os dois acabam ali se encontrando, tendo um encontro ali, parece até que mágico, né? Parece que se conheciam da vida toda. E revelação pra vocês, realmente eles se conheciam, porque mais pra frente no filme a gente vai acabar vendo depois isso tudo, que ela consegue libertar ele ali e ela acaba saindo justamente usando aquele poder que os ETs acabaram depositando nela anteriormente na sua infância, coisa que acaba sendo revelada para nós já no momento mais para frente do filme, ao qual ali a gente vê que o Hugo preparou todo um lugar que relembrasse ela desde o momento ao qual ela se encontrou com os aliens pela primeira vez em forma de animais, coisa que é explicada no filme, porque eles fazem isso para que eles possam ser entendidos de forma mais sutil e que acabam não se assustando pelo fato deles serem animais. Então eles se apresentaram com eles, tanto pro Daniel quanto para Margaret, lá na infância deles, de forma animal, para que eles pudessem acabar não se espantando com aquilo, não se assustando. É isso aí. Então nesse momento a gente entende todo aquele diálogo do começo dela não se sentir em casa, ela não se sentir pertencendo a um lugar. O Hugo acaba criando toda essa atmosfera, criando uma casa ali, relembrando a infância dela, que foi onde ela teve aquele momento do primeiro contato com os aliens. No seguinte do filme ali a gente já vê toda aquela perseguição, eles em busca de ir lá para o jornal, que era o dia da revelação, o grande dia de revelar tudo pro mundo. Era esse o propósito deles desde o começo. No jornal lá, e ela vai convencendo todo mundo com aquele poder dela ali, todo mundo aceita e eles dizem que tem uma revelação, né, muito urgente. Enquanto isso, o pessoal ali, os agentes, eles tentam de todas as maneiras cortar a energia para que não vá ao ar aquilo, né? Mas no final ali, após pouca luta, eu diria, né, não insistiram muito ali, eles são logo convencidos de que não tem mais o que fazer. Então, finalmente, tudo vai para o ar. E a gente acaba tendo no final do filme meio que de uma forma em aberto. Aí a gente acaba tendo muitas interpretações, né? De que se realmente o final ali a gente teria algo, uma oportunidade para uma futura continuação, talvez porque pelo final, pelo jeito que acaba o final do filme, a gente acaba simplesmente ali num diálogo que começa e o filme simplesmente corta e termina. Pois a qual a gente começa a reparar desde o metade do filme, partindo para o final, uma certa leveza, porque no começo do filme a gente acaba tendo muitas destruições, muitas perseguições, muitas cenas de ação, e no final do filme a gente acaba tendo uma parte um pouco mais lenta. O filme parece que acaba um pouco decaindo um pouco mais para a parte de explicar os alienígenas. Não que nessa parte comece a ficar de forma ruim o filme parece que ele toma um pouco mais de lentidão nessa parte, na parte a qual eles começam a explicar a existência dos aliens, o que eles vieram fazer aqui, como eles se conheceram, como eles encontraram Margaret e também o Daniel. E o filme, no final, ele cria toda uma expectativa, toda uma atmosfera que vai ser um final bombástico, vai fechar com chave de ouro. Pois ali o filme estava em alta, estava muito bem, mas ele acaba não chegando lá. Ele acaba com um final como qualquer outro final, assim, de filme, sem, nossa, grandes revelações, né? A gente acaba sem entender muito bem quais seriam as intenções dos aliens.
né? A gente vê que eles tinham aquele contato ali, tinham poderes, mas as verdadeiras intenções deles em nenhum momento são exploradas. Acredito que a ideia do Steven Spielberg desde o começo desse filme era simplesmente mostrar que a gente não estaria sozinho e o problema que seria anunciar para o mundo inteiro se acaso realmente existissem vidas fora da Terra, né? Como a população, como o mundo reagiria a tudo isso. Tanto que eu acredito que foi um dos motivos pelo filme ter terminado do jeito que terminou. Acredito que talvez se realmente colocasse um pouco mais de interação com os alienígenas, realmente aprendesse um pouco mais o telespectador, não acredito que foi um final ruim de fato do filme, mas acredito que ficou aberto tanto para uma futura continuação, dependendo do hype que ia gerar o filme, da ideia do Steven Spielberg para futuras obras, talvez, de como vai repercutir o filme. Mas acredito que a ideia principal do filme foi colocada, que era justamente a possível reação mundial com essa notícia. E que com o final que acaba terminando do jeito que terminou, para ficar realmente em aberto aí, né? Se tratando de um desconhecido, talvez a melhor maneira realmente seja lidar de forma desconhecida, como foi o caso aqui. É isso aí, então na última frase ali, a gente vê o alienígena tendo um contato ali, e o Daniel entende o que o alienígena fala e passa para ela, e ela vai dar a notícia então, que é o quê? Você conhecimento. Escutem. E é isso. E ninguém escuta nada, pois daí acabou o filme. A gente vai escutar as letras subindo, porque o filme termina assim, né? A gente vê ali então que o Daniel, ele era o comunicador, ele era o tradutor, e ela era a comunicadora de tudo isso, né? Então eles formavam uma dupla ali, e o futuro aí desse filme, dessa obra, de possível continuação, a Deus pertence. E você, o que achou desse filme, né? Depois que você assistir, volta aqui e comenta o que você achou desse final que divide tantas opiniões. No meu ver, esse filme é um filme muito bom, ele não é nada excepcional, mas é um bom nota 7. Na minha opinião, para um filme aí que tem um orçamento estimado em aproximadamente 115 milhões, é um bom filme. Acredito que é um filme que entregou, né, uma boa atuação dos atores, uma boa trilha sonora, né, tanto que Steven Spielberg resgatou lá, né, John Williams para trabalhar nessa trilha sonora que ficou impecável assistindo no cinema. Você que vai assistir no cinema, não perca essa oportunidade, porque a experiência com certeza é muito boa, uma tela enorme, uma trilha sonora muito boa. Então eu acredito que realmente é um filme bom, mas não é aquela coisa toda, aquela grandiosidade toda que nós vimos, por exemplo, em Interestelar, que é um filme também grandioso e de ficção científica. Mas é um filme bom, não deixa a desejar, que te entrega boas cenas e atuações, não fica lento ali, não te deixa perder a atenção no meio do filme. Portanto, pra mim também é uma nota aí 7,5. É isso aí, né? O filme se criou grandes expectativas, foi um hype de que poderia ser o melhor filme do ano, mas não é. Mas também ele está longe de ser um filme ruim. E você? Comenta aqui embaixo qual a sua opinião sobre este filme, qual a sua opinião sobre a vida fora da Terra, se estamos sozinhos ou não, queremos saber de você. Se inscreve no canal, deixe seu like nesse vídeo se você gostou e até o próximo vídeo.